basta abrir-nos nosso coração. Ele falou em sua palavra: eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu entrarei e cearei contigo. Vamos abrir a porta do nosso coração para Deus vir falar conosco. Eu creio fortemente que Deus tem algo maravilhoso para cada um. Ele nunca despede a sua igreja vazia. Vamos receber o pastor. Creio, Senhor, creio, Senhor, tudo é possível, somente crer. Mais uma vez, somente crer, somente crer, tudo é possível, Senhor Deus e eterno Pai, somente crer, Senhor, e tudo é possível. Somente crer, ó Deus, e a enfermidade ela é vencida. Somente crer e a depressão é derrotada. Somente crer e os demônios são expulsos. Somente crer na Tua palavra e nós temos vida eterna, Senhor. Aquele que crê será salvo, é o que a Tua palavra diz, mas aquele que não crê será condenado. E nós cremos na Tua palavra, Senhor, aonde o Senhor disse que foi preparar lugar, para que onde o Senhor esteja, nós estejais também, Pai. Senhor, estamos vivendo por este dia, Pai. Estamos aguardando este momento tão precioso, Pai, em que o Senhor virá nos ares e arrebatará uma noiva sem rugas, sem mancha, sem defeito, verdadeiros adoradores que adoram o Senhor em espírito e em verdade, Pai. Senhor, mas enquanto o Senhor não vem, estamos dispostos, ó Pai, a deixar tudo para trás, o que ainda está em nossos corpos humanos, Pai. E que a Tua palavra, Senhor, é o que nos limpa, é o que nos julga, é o que nos coloca no centro, Pai, deste caminho. Venha com Teu doce Espírito Santo nesta noite e fale aos nossos corações abertamente, Pai. Unja os nossos ouvidos para não interpretá-la mal e colocá-la em prática, Senhor, no nosso cotidiano. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu me entrego nas Tuas mãos nesta noite, Pai. Peço que o Senhor tome a liderança deste púlpito, da minha boca, dos meus lábios, dos meus pensamentos, das minhas atitudes, e usa-me em Tuas mãos, Pai, para abençoar o Teu povo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor Deus, amém. Boa noite, irmãos. Deus continue abençoando a cada um. Estamos felizes, mais uma vez, de estarmos na presença de Deus, né? Estar na casa de Deus é o melhor lugar. Existem muitos outros lugares onde o mundo está hoje, quem sabe, festejando, se alegrando,
mas é uma alegria na carne. Mas este aqui é o melhor lugar para estarmos, é na casa de Deus, né? Quero convidar vocês para lermos a Bíblia em 1 Samuel, capítulo 3, do versículo 1 em diante. 1 Samuel, capítulo 3, vejo lá o irmão, Deus abençoe. Acho que nós já se conhecemos, né? Como é que é? Leomar? Deus te abençoe, meu irmão. Não seja só um visitante, mas seja um participante das bênçãos do Senhor. Também eu vi que o irmão Denilson apresentou também mais alguns. Nossos irmãos da Venezuela, Deus abençoe, sejam bem-vindos no nosso meio. Vamos ler a palavra de Deus, também o casal ali, né? Que Deus abençoe. Isso daí praticamente já são da casa, né? São sempre bem-vindos. Vamos ler a palavra. O menino Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram frequentes. Certo dia, estando Eli deitado no lugar de costume, os seus olhos já começavam a escurecer-se, de modo que não podia ver. E tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou Samuel, Samuel, e ele respondeu: Eis-me aqui. E correu a Eli e lhe disse: Eis-me aqui, pois me chamaste. Mas Eli disse: Não te chamei, torna-te a deitar. Assim ele foi e se deitou. Tornou o Senhor a chamar Samuel, Samuel. Levantou, foi a Eli e disse: Eis-me aqui, pois me chamaste. Mas ele disse: Não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor e ainda não lhe tinha sido manifesta a palavra do Senhor. O Senhor tornou a chamar Samuel pela terceira vez, e Samuel se levantou, foi a Eli e disse: Eis-me aqui, por que me chamaste? Então entendeu Eli que era o Senhor quem chamava o menino. Pelo que Eli disse a Samuel: Vai deitar-te, e se ele te chamar, dirás: Fala, Senhor, pois o teu servo ouve. Então Samuel foi e deitou-se no seu lugar. Veio o Senhor e ali esteve, chamando como das outras vezes: Samuel, Samuel. Respondeu Samuel: Fala, pois o teu servo ouve. Amém. Podei-vos assentar, que Deus acrescente as bênçãos sobre a sua palavra. Quero dar o mesmo título que o irmão Brana deu a essa mensagem: Escutando sua voz. E o próximo final de semana, se Deus nos permitir, eu quero falar sobre a necessidade de um profeta. Por que necessitamos de um profeta? Ouvir a voz de Deus naqueles dias era uma coisa muito rara, diz o profeta, porque não havia nenhuma visão manifesta. A verdadeira voz de Deus era uma coisa raríssima, porque naqueles dias as pessoas haviam se separado, tinham uma igreja que não ensinava nem seguia os mandamentos de Jeová, tinham um ministro chamado Eli, que havia se apartado de Deus e somente ensinava os preceitos das coisas que as pessoas desejavam crer. Desejavam crer.
somente aquilo que as pessoas queriam crer. E isso é um paralelo exato ao dia de hoje. Ele instruía as pessoas e tinha seus membros favoritos. Além do mais, instruía seus filhos como tomar a melhor carne da oferta com o garfo. Misericórdia, um pastor chegar nessa condição. 1 Samuel 2:13 você vai ver isso. E chegou a uma situação em que a oferta era a coisa de mais importância para Eli. Ou seja, o dinheiro, a prosperidade, se tornou algo mais importante do que a adoração. Ele não tinha muito cuidado quanto à maneira que manejava os mandamentos do Senhor. E a genuína palavra de Deus era uma coisa muito rara. Assim é também hoje. Nós assistimos à igreja, encontramos as pessoas tentando algum programa gigantesco. Nós queremos aumentar nossa denominação neste ano para tantos e tantos mil. Tragam sua carta da outra igreja e una-se conosco. Nosso alvo é outro 1 milhão de almas para o próximo ano. Temos tantas coisas como estas tratando de ganhar as demais denominações, e ao fazer isto, temos deixado cair as normas bíblicas. Temos nos separado da palavra e temos começado a pregar diferentes coisas. Sendo que Hebreus 13:8, um dia um irmão disse para mim, o irmão Lucas, que quase todos os dias, quase todos os cultos, essa escritura é pronunciada nas pregações, Hebreus 13:8. Porque Deus continua o mesmo. Hebreus 13:8, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele permanece o mesmo. E Ele tem que permanecer o mesmo até o final. Os profetas falaram destes dias, disseram que viriam dias quando ensinariam doutrinas de homens em vez da doutrina de Deus. Já temos visto tanto disto e tem progredido tanto até o ponto em que nesses dias a palavra do Senhor é uma coisa muito estranha. Quando nós pregamos o Evangelho se torna uma coisa estranha. Quando o pregador vem e prega o que a verdade diz, o que a palavra diz, se torna estranho. E é perigo ele ficar sozinho. Corre o risco de ficar sozinho. Mas como eu escutei uma certa expressão, um irmão contando e falando que o pastor Oswaldo falou uma vez lá na igreja antiga: eu prefiro pregar para essas 4 paredes vazias, mas pregar a verdade, do que pregar para uma multidão a mentira. E eu, nessa parte, eu estou junto. Prefiro pregar a verdade, porque é a verdade que vos libertará. A Bíblia diz: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Não é conhecereis o tabernáculo Erechim, o tabernáculo da fé, ou seja lá qual denominação, ela vos libertará. Não, conhecereis a verdade e ela vos libertará. E Jesus vem e fecha o assunto dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, se você conhece a verdade, você conhece Jesus, e Jesus é o único que pode te libertar. São João 8,36, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aleluias! Então, se Deus te libertar, você está livre. Livre do quê? De sistemas, livre de organização, livre de denominação, livre de credos, livre de tudo aquilo que o diabo quer impor na pessoa para arrazoar na mente intelectual. Você está livre disso, mas está preso em Cristo Jesus, através da palavra, através da verdade. Temos muitas personificações disto.
Satanás, em verdade, está ocupadíssimo em personificar o cristianismo. Ele está ocupado nisto. Não vai pensar que Satanás está ocupado lá dentro da balada, não. Não vamos pensar que Satanás está ocupado lá nos botecos, com os bêbados. Ele não está lá preocupado com as prostitutas que estão fazendo ponto nas estradas, que estão nas boates. Não, com aqueles lá ele não está preocupado. Ele está preocupado com aqueles que estão aqui dentro. Ele está com uma arma apontada para cada um de nós. E se ele conseguir nos atingir, irmãos, nós vamos nos tornar só religiosos. Mas se nós ficarmos firmes com Salmos 91, que o anjo do Senhor acampa ao nosso redor, ele nunca colocará sua mão suja em nossas vidas. Há algum tempo passado, as pessoas temiam isso sem que fosse diretamente de Deus. Porém, nestes dias não tem cuidado de nada. Misericórdia, isso aqui está falando de pastor, está falando de obreiro, está falando da igreja toda. É uma coisa rara ouvir a voz do Senhor e também encontrar a pessoa que diga: o Senhor me falou. Está raro isto. Estas coisas já não se encontram entre as pessoas. Sucedia nos dias passados que os irmãos e irmãs oravam toda a noite. Seus lares estavam em ordem segundo o livro do Senhor. E Deus tinha preeminência nos lares. Agora temos tantas coisas tomando esta preeminência. Não se pode ter culto de oração em certa noite, porque o tal e qual personagem estará na televisão trazendo um teatrinho. Uma série abriu, e essas séries abrem sempre nas quarta-feiras, né? Não se pode ter culto mais de oração, porque essa personalidade estará na televisão, ou haverá alguma outra classe de necessidade indiscreta para ocupar o tempo. Olha, meus irmãos, e dizem ser cristãos, se ajoelham para orar e simplesmente dizem algo como: Senhor, abençoe a minha família e cuide de nós. Boa noite, Senhor. Amém. E ao amanhecer, o dia seguinte, dizem: bom dia, Senhor. Guia-nos através do curso desse dia. Amém. Louvado seja Deus. Devemos esperar no Senhor. Nós falamos tanto e não damos oportunidade que Ele nos fale. Devemos orar e orar até que a nossa alma chegue à presença de Deus, então poderemos escutar a sua voz. Porém, hoje em dia há tantas vozes que nos desviam da voz do Senhor. Há a voz do prazer, há a voz do prazer, e tanta gente a está escutando e seguindo-a, onde podem ir e se divertirem, e a maioria deles professam ser cristãos. Quando se aproxima o dia do baile, eles não podem escutar o que diz Deus. Dizem: eu sou cristão, hoje eu li um versículo na Bíblia, glória a Deus. E Jesus chorou, João 11:35, glória a Deus. E ali se encerra o assunto e se vão ao baile. Porém, tem tantas coisas que fazer e tantas vozes no mundo hoje, em dia que não pode encontrar tempo para orar genuinamente. Há tantas coisas que nos tiram a atenção de Deus. Ontem fui com minha esposa ao supermercado e estava apurado porque tinha compromissos para esta tarde. Encontrei assentado fora um menino meio dormindo e uma mocinha se aproximou e estava de calças de homem. Deuteronômio 22, verso 5 diz que a mulher não pode usar vestimenta de homens.
E esta jovem estava tão pintada e com uma cara sonolenta, perguntando ao menino onde estava tal coisa. 6 horas da manhã, e ele respondeu: como crês que vou eu saber? Então ela disse: porém saiba, eu regressei para casa como que pelas 6 da manhã, e não tinha mais de 12 anos de idade. É ou não é o tempo que estamos vivendo, irmão? Tem baladas aí, e você sai de manhã cedo para trabalhar, você encontra crianças tropeçando nas calçadas, bêbadas, com um toco de cigarro na mão, fumando. E não tinha 12 anos, agora quando Jesus tinha 12 anos, ele estava fazendo o quê? Ele estava tratando dos negócios do Pai, estava pregando o Evangelho, ensinando doutorados, ensinando os fariseus. Jesus com 12 anos de idade, o Mombrana disse: o pastor não é teu exemplo, é Jesus o teu exemplo. Jesus é o meu exemplo. Não sabias que nos negócios de meu Pai me convém estar? Jesus disse. Com razão, a voz de Deus é uma coisa estranha nesses últimos dias. Essa mensagem que pregamos é estranho. É estranho, irmão. É muito estranho. Porque você pega os denominacionais, é prosperidade, é bênção, e Deus vai te dar um carro novo, e Deus vai te dar uma casa nova, e Deus vai restaurar o teu casamento, e Deus vai fazer isso, e Deus vai fazer aquilo, e pegam Jesus e fazem como um garotinho de recado, como se fosse um correio, que só tivesse que entregar a carta de prosperidade. Mas Deus não é um garotinho de entrega, Deus não faz isso. Deus não vai abençoar uma coisa que está amaldiçoada. Mombrana disse: enquanto você e eu não tiver certo com Deus, não pode abençoar aquilo. Deus não pode abençoar uma vida, e nem toda prosperidade significa que é Deus que está abençoando. Porque a Bíblia diz que até o ímpio prospera. Se fosse por isso, todos os crentes seriam ricos, e nenhum mundano seria rico, todos pobres. Mas você vê muitos bilionários e são ateus, não creem em Deus. Então nem toda bênção, ou melhor, nem toda prosperidade significa que é bênção de Deus. A voz de Deus é uma coisa estranha nesses últimos dias. Irmãos, desculpe se eu estiver gritando aqui. O Montais, coitado, ele tem trabalho comigo no som, né? Mas vocês me perdoem, irmãos. Olha, a voz de Deus está suprimida por tantas vozes diferentes. Tem chegado até o ponto onde nossas faculdades mentais estão embotadas e não podemos ouvir a voz de Deus. O trabalho faz isso, a prosperidade faz isso, as coisas mais que a gente dá mais ênfase faz isso, começa a abafar essa voz. Mas olha o que o profeta dessa era diz para nós: devemos sacudir-nos. Tem aquela fruta mais alta que você não consegue subir no pé, você tem que dar uma chacoalhada, né? Devemos sacudir-nos, cair em nós e nos dar conta de que somos homens e mulheres, somos a criação de Deus e estamos aqui para servir a Ele. Aleluia! Você crê desta maneira, que você não está aqui só para estar? Deus não te colocou aqui para ser só um comerciante, Deus não te colocou aqui para ser só um construtor de casa, Deus não te colocou aqui para ser só um fazendeiro, mas Deus te colocou aqui para ser uma testemunha viva. Somos a criação de Deus e estamos aqui para servir a Ele. Mas, irmãos, deixa-me dizer uma coisa: a voz de Satanás e as vozes de falsos profetas nos dizem: sejamos modernos. Não, você não precisa deixar o teu cabelo dessa maneira. Tem um corte gospel, tem um corte social.
Não, você não precisa usar essas saionas aí. Tem essas saias mais modernas, com racho até em cima. E a Bíblia diz que a mulher que se vestir de tal maneira e o homem olhar para ela e cobiçá-la, ela é culpada daquele adultério. Ela é culpada, porque ela abriu as portas, e um homem imoral que olhar para ela, que tem pensamento imoral e cobiçá-la, ela será culpada daquilo. Isso é a Bíblia que diz. Sejamos modernos. Deixa que o pregador venha aqui e fale, não toque em tal assunto. Você pode pregar na minha igreja, mas por favor não toque em tal assunto. Nós temos muito problema lá, e se você tocar, você vai entrar em problema. E temos o irmão lá, que ele lá é um bom dizimista, é um bom ofertante. Se você pregar sobre isso, nós vamos perder ele. Perca o dízimo, mas não perca a alma daquela pessoa. Uma alma a qual Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário. Se eu souber que a pessoa está no erro, eu sou obrigado a chegar naquela pessoa e dizer, meu irmão, a Bíblia nos ensina que se você vê o teu irmão no erro, você chega nele, e se ele não quiser, você leva mais um, e se ele não quiser, você leva para o pastor. É assim que a Bíblia ensina. Outro dia, enquanto vinha ao culto, liguei o rádio e estavam dizendo que na cidade vizinha, Louisville, estão ensinando os jovens como beber com temperança. E isto estão fazendo nas igrejas. Estão lhe ensinando temperança para que não se excedam no trago do cigarro, para que não se excedam no gole da cerveja. Pode tomar, mas você não pode sair cambaleando por aí. Deus nunca disse que tinha pecadinho desse tamanho, pecadão. Tudo é pecado. Coloca na balança de precisão, vai pesar. É um golinho ou uma tragada, vai pesar, aquilo vai apontar. Deus não conta, Deus pesa, é o que a Bíblia diz, Deus pesa os seus. O que deviam ensinar-lhes é Cristo, não como beber, isso porá a perder qualquer lar. Como pode falar a voz de Deus entre uma família que está meio embriagada? Como você vai falar sobre o Evangelho para uma família que está embriagada? Eles não estão em sã consciência. E suas mentes estão adormecidas pelo álcool e pelo fumo. E onde tem perdido a noite em suas festas? O homem que amanhece com a mente fixa em Deus, entra na presença de Deus, e ao entrar na presença de Deus, é como sair na madrugada, quando o sereno banha tudo e as flores soltam seu perfume. Quando você se encontra com tal classe de pessoa, bem sabe que esteve na presença de Deus. Você sabe quando uma mulher e um homem estão na presença de Deus. O irmão Brenda diz aqui, esta manhã, quando vínhamos ao culto, minha esposa me dizia, querido, não digo isso com motivo de elogiar a ninguém, porém, ontem à noite me sentei ao lado de uma mocinha. Vocês já ouviram isso, né? Sentei-me ao lado de uma mocinha, e ela tinha uma boina, como elas usam, e se podia ver que ela havia estado com Jesus. Tinha uma aparência tão dócil, sua alma era suave, seus olhos eram tão claros, não estava acontecendo nenhum pecado ali.
não estava acontecendo nenhum pecado, ela havia estado na presença de Deus. Suas faculdades mentais não haviam sido entorpecidas pelo álcool, fumo e demais coisas do mundo. Ela estava leve na presença de Deus. E estava lendo a sua Bíblia, estudando a palavra de Deus. Porém nós, a gente moderna, o que fazemos? E os falsos profetas detrás dos púlpitos nos dizem que tudo está bem. A pessoa se aproxima e vem, e o pastor diz: não, irmã, não, irmão, está tudo bem. Continua dessa maneira. Não, irmãos, um pastor, um profeta, seja lá quem for, ele vai dizer a verdade. Agora quero dizer isto: se estou equivocado, peço a Deus que me perdoe, porém estou persuadido que a maioria deles não conhecem a Deus. O irmão Branco está falando dos pastores agora. A maioria dos pastores não conhecem a Deus quando eles fazem esse tipo de coisa, sabendo que a pessoa vai se perder, sabendo que a alma vai para o inferno, e você não dizer a verdade, e eu não dizer a verdade. Não. É um compromisso, irmãos. É almas preciosas. Agora, a congregação nunca viverá num nível de fé mais elevado que o nível do seu pastor vive. Com razão, as Escrituras dizem: como os pastores têm espalhado as ovelhas, pobres deles, porém são ramas que não levam frutos e serão cortadas e lançadas ao fogo. Há tantas coisas nestes dias para anular o sentido do homem, porém mesmo em meio a tudo aquilo e em vista de todas as vozes que estão no mundo, algumas delas são de prazer, outras vozes são de pecado para atrair as pessoas. Em vista de tudo isto, a verdade de Deus ainda permanece. Todo aquele que ouvir a minha voz, Deus ainda espera para falar com cada indivíduo que abrir seu entendimento para escutar a sua voz. Frequentemente as pessoas dizem ao pastor: não pode você vir aqui, não pode você fazer isto e aquilo e etc. Eu com todo o meu coração faria tudo isto, porém tenho que permanecer na presença de Deus se vou fazer a coisa corretamente. Logo as pessoas dizem: o irmão Brano é um daqueles que se mantém à parte de todo mundo. Isso não é verdade. Eu amo as pessoas, porém há milhares e milhares delas. Eu tenho que permanecer próximo dele, para assim conhecer o que ele quer que lhes diga, porque é ele que conhece o seu coração, é ele que conhece o íntimo da tua alma, e ele é o médico que pode curar a tua alma e sabe aonde a tua alma está ferida. É só ele. O profeta é só um porta-voz, é só uma ferramenta usada por Deus para fazer a cirurgia, mas o médico é o Senhor Jesus Cristo. Você, pastor, nunca vá se ocupar tanto que não possa entrar na presença de Deus e escutar a sua voz. Deus sempre cumpre a sua palavra. Eu não creio que um pastor deva fazer negócios antes de subir ao púlpito, e assim qualquer irmão antes de vir à igreja. Não faças negócio. Não importa quão maus sejam os tempos, ou quão diferente ensine as suas igrejas as coisas, Jesus Cristo, todavia, está pronto para falar com essa voz tão aprazível e delicada a qualquer um que lhe escute. Todavia o fará se nós pudermos nos aquietar um pouco. Porém, o que se passa é que nos apuramos tanto e dizemos ao pastor: ouça, pastor,
Posso unir-me a esta igreja? De qual igreja você vem? De tal igreja. Pois traga-nos a sua carta. Que coisa nécia isso. Posso unir-me a esta igreja? Oh, claro. O que eles querem é encher a igreja. Não importa. Se a pessoa está em adultério, pode participar da ceia. Se a pessoa está vivendo em pecado, pode, está tudo certo. Você trazendo os teus dízimos, as tuas ofertas, está tudo bem. Você pagando o salário do pastor, está tudo bem. Mas não está tudo bem não, irmãos. Deus não está interessado no teu dinheiro, por mais que isso é uma coisa bíblica, que devemos trazer as ofertas e os dízimos à casa do Senhor. Mas Deus está interessado por aquilo que Ele morreu na cruz do Calvário. Perguntaram para o irmão Brana, devemos pagar os dízimos? Irmão Brana, eu não gosto de tocar sobre esse assunto. Mas ele disse uma coisa, a noiva do Senhor Jesus Cristo é dizimista. Oh, claro, vem aqui à frente e lhe batizaremos com pingos de água e poremos seu nome nos registros e logo receberá a mão direita de companheirismo. Pois mesmo a sociedade maçônica tem um programa melhor que isso. A sociedade maçônica e as demais sociedades têm seu lugar, porém não são a casa de Deus. E ali é onde Ele fala, é aqui, na casa de Deus. Estas sociedades tratam de moralizar as pessoas. Porém, Deus as justifica por meio de Jesus Cristo, seu Filho. Estão compreendendo, irmãos? Eles têm para você uma filosofia moral. Porém, Deus oferece o novo nascimento. Deus não oferece filosofia moral, de como você deve se comportar, de como você deve agir ou deve falar. Deus lhe oferece um novo nascimento, tira a natureza velha e coloca ali o seu espírito. Escute a sua voz, quieta. Cada um de vocês que se dizem cristão, guardem silêncio na sua presença. Não deixe que seu trabalho estorve. Não deixe que nada lhe estorve. Não deixe que ninguém saiba o que está fazendo. Unicamente venha diante dele. Vá ao deserto e o busque. Entre em sua câmara secreta e feche a porta. Entre no seu quarto e feche a porta. Aproveite o tempo quando os meninos estão na escola. Então ajoelhe-se ali. Ouvirá toda classe de vozes, porém fique ali até que todas estas vozes, qual é essas vozes? De preocupação. Essas vozes de como você vai pagar o boleto, as vozes de como você vai ir trabalhar, essas vozes de como o teu filho vai fazer isso, essas vozes de como vai fazer aquilo, de como Deus vai... Deixa essas vozes se abafar, essas vozes desvaneçam, então começará a se esforçar, comece a se esforçar. Você, mulher, você, homem, será mudado, será diferente. Não é uma oração, como é que é aquela palavra? Que você, uma oração decorativa. Não é isso. Como sucedeu com Samuel, além do mais, ele fará uma obra através de você. Se você se render a isto fará de você o cristão, de mim, o cristão que eu devo ser. Agora voltemos ao passado. Eu gostaria de continuar lendo, mas eu vou ler mais alguns parágrafos e vou terminar. Agora voltemos ao passado. Esta voz de Deus tem chegado a homens em cada classe de vida, em cada era. E esta é a última era em que estamos vivendo, a era da Laodiceia.
onde Mombrana diz a era da insatisfação, a era da ingratidão, a era em que Jesus está para o lado de fora, porque Apocalipse diz: eis que estou à porta e bato, aquele que abrir, então entrarei e cearei com ele e ele comigo. Cearei, que Jesus diz ali, quer dizer ter comunhão, terei comunhão com ele e ele comigo. Agora, esta voz de Deus tem chegado a homens em cada classe de vida, em cada era, não importa se você é agricultor, sapateiro ou o que for, Deus ainda fala. Se você é pecador, prostituta, bêbado, membro nominal da igreja local, ou o que for, a voz de Deus ainda está pronta para falar-lhes. Pensemos agora em Moisés. Ele já tinha 80 anos de ensinamentos teológicos e conhecia as escrituras muito bem, tinha a promessa de que seria o libertador de sua gente, porém, enquanto conhecia as escrituras bem e era um bom membro formal da igreja moderna de seu dia, ele tomou a situação em suas próprias mãos e matou um egípcio. Vê você o que alguém faz quando não escuta a voz de Deus? Lança a perder tudo e faz conforme o seu próprio pensamento, faz conforme a sua própria intelectualidade. E nessa mesma manhã o diabo diz a você, nessa noite ele diz a você: não vá ser batizado. Outro diz: faça em outra ocasião. Outro diz: veja bem o que estás fazendo. Outro diz: você vai perder muitos prazeres. A única maneira de esclarecer tudo isto é trazê-lo à palavra de Deus. Porém, nestes dias as pessoas não querem fazer isto. Esta voz está falando nesses últimos dias. Esta voz de Deus está clamando nestes últimos dias. E você e eu temos que estar apto para ouvir a voz de Deus. Porque a Bíblia diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e elas me seguem, elas me obedecem. Agora, Moisés havia estudado sobre os melhores dos rabinos, porém eles chegaram a ser frios e formais. Ele havia escutado de sua mãe o relato de como havia sido escondido num cesto entre o caniçal no rio, e como foi que os havia sido escondido. Jacarés tão grandes não podiam se aproximar do cesto, e estes jacarés estavam bem gordos por causa de tantos meninos que haviam comido. Naqueles dias nunca havia dado luz, ou melhor, tinham umas mulheres muito cruéis com narizes largos que serviam de policiais. Nunca haviam dado à luz a um menino e não conheciam o amor de mãe, porque estavam por conseguinte, elas matavam aos meninos e os lançavam no rio, e os jacarés estavam bem gordos por haverem comido tantos meninos assim. Êxodo capítulo 1, versículo 22. Sem dúvida foi Deus quem pôs no coração daquela mãe pôr seu filho à morte. Não pode ver como ele foi um tipo de Cristo? Ele entrou à morte, porém, quando um jacaré se aproximava do cesto, sabe você por que não podia devorá-lo? Estava ali um anjo guardando o cesto. Aleluias! E quando você se coloca em obediência à palavra de Deus, mesmo que tenha que encarar a morte, o diabo não tocará a sua vida. Você está cumprindo com o assim diz o Senhor, está na perfeita vontade de Deus, está obedecendo, está deixando as coisas do mundo. Então, quando o diabo querer vir, ali estará um anjo acampado ao teu redor. Não poderá tocar você. Olha, meus irmãos, Deus manda os seus anjos que cuidem de seus escolhidos. O anjo dizia a Moisés: não tenha medo. Enquanto o anjo cuidava daquele bebezinho e dizia: não tenha medo. Quem sabe Moisés chorava ali no cesto, ele dizia: não tenha medo. Moisés chorando e o anjo dizendo: não tenha medo. E às vezes choramos na presença de Deus, buscamos a presença de Deus, mas temos uma promessa que Jesus disse: não temas, ó pequeno rebanho, não temas. Deus está nisso.
Deus está cuidando de ti. O diabo pode tratar de fazer-lhe mal, porém Deus é muito mais poderoso que o diabo. Deus é muito mais poderoso do que Satanás. Aí você pensa, mas Senhor, por que esta situação? A Bíblia diz que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se estiver acontecendo alguma coisa na minha vida, na sua vida, está contribuindo para o bem. Se você ama a Deus, tem um anjo ali protegendo, guardando e dizendo: fica calmo que Deus está nisto. Oh, igreja, tudo tem acontecido, muitas coisas têm acontecido, mas Deus esteve em tudo isso dizendo: não temas, ó pequeno rebanho, eu estou contigo. Eu estou contigo, não temas. Às vezes as coisas são escuras, às vezes você não vê esperança, às vezes você não vê nada, não vê nenhuma luz, mas Deus está naquilo. Quantas vezes noites sem dormir, preocupação e pensamentos, e como vai fazer isso, e como vai fazer aquilo, e agora o que vai ser daqui para frente? Entregue esse cestinho na presença de Deus, coloque ali a tua vida e Ele guiará esse cestinho, Ele guiará a tua vida. Vou pular essa parte. Note, o profeta Isaías, quando era um homem jovem, tinha a seu favor tudo. O grande rei, tão popular, naqueles dias, o rei Uzias amava Isaías porque sabia que ele era profeta. Vocês sabem da história, né? Isaías estava muito à vontade na casa do rei. Ele chegava e deitava no ombro do rei, sentava em seus banquetes, comia junto com o rei. Porém chegou o tempo quando o rei morreu. Isaías capítulo 6, você vai ver isto. A prosperidade sempre lança o homem a perder. Essa é uma coisa muito dura para se dizer, porém a prosperidade separa ao homem de Deus. Deus disse algo semelhante isto na Bíblia: quando estavas pobres e não tinhas nada, eu vim resgatar-te. A Bíblia diz: é melhor o pouco com Deus do que o tudo sem Ele. Sedes fiel no pouco, que no muito eu te colocarei. O problema, o grande perigo da nossa era, irmão, é que nós somos fiéis no pouco, mas quando Deus nos coloca no muito, nós caímos. Nós deixamos de agradecer a Deus. Quando nós adorávamos a Deus, quando nós não tínhamos nada, era uma adoração sincera. Porém agora, quando temos tudo, nós não adoramos com sinceridade. Porque o Mombrana disse que a fé suprema virá para a hora suprema. Mas como que a fé vai vir se as partilheiras estão cheias? Como que vamos exercitar o poder da palavra falada se nós estamos com o tanque do carro de gasolina cheio, os pneus estão novos, o carro está novo, a partilheira está bufando de comida, de alimento, as crianças não têm doença, está tudo bem, os colégios ainda está tudo bem por enquanto? Nós não vamos conseguir essa fé suprema, mas quando a coisa apertar, quando a fome chegar, quando as partilheiras estiver vazia, que você vai ter que procurar um pedaço de pão para o seu filho, para a sua filha, e não vai ter ali apenas farelo. Ou nós fala a palavra, ou nós somos covardes. Vai ter que chegar esse momento, irmãos. Deus vai ter que trabalhar com a noiva dele, vai ter que lapidar a igreja dele. Ele vai vir buscar um povo preparado, não um povo para preparar, um povo preparado, zeloso e de boas obras. Porém, agora Isaías podia recostar-se no braço do rei, e o rei favorecia o bom espírito de Isaías, que Isaías mostrava e lhe amava. Porém, certo dia o rei morreu.
E então Isaías teve que ficar só. Vai chegar um momento que nós vamos ter que ficar só. Vai chegar um momento que o pastor não vai poder ajudar. Vai chegar um momento que o companheirismo não vai poder ajudar. Vai chegar um momento que a igreja não vai poder ajudar. Vai chegar um momento que nós não vamos ter mais estes cultos aqui, irmãos. Vai chegar um momento que vai ter uma placa naquela porta interditada por algum motivo. Vai chegar esses momentos. Porém, um dia Isaías morreu. Ou melhor, Uzias morreu e Isaías teve que ficar só. E muito logo se deu conta que todos não eram como o rei. Chegará o dia quando grupos não denominacionais como estes serão esparramados, porque vem o dia quando você terá que pertencer a uma organização ou não poderá adorar a Deus. Assim dizem as Escrituras. Hoje em dia somente criticam de nós, porém vem o dia quando haverá um boicote, porque a marca da besta tem que vir. Você pertencerá à confederação das igrejas. A besta, como está em Roma, ou não poderá de maneira nenhuma render adoração a Deus. Isto dizem as Escrituras. Então será quando você clamará como Isaías clamou. Ele foi ao templo e então se deu conta da situação e levantou as mãos e disse: ó Deus, eu sou um homem de lábios impuros. Mas o Isaías teve que sair. A coisa toda que ele tinha regalia, os banquetes cheios, teve que parar. As partilheiras se foram, a amizade, as portas abertas que ele tinha com o rei se foi. Agora o clamor chegou, agora o desespero chegou na casa de Isaías. Você pensa que tudo está bem, porém espere até que venha aquele dia. Habito entre um povo de lábios impuros. Então foi quando chegou a uma condição desesperadora. E quando você chegar ao ponto de desesperar quanto a esta coisa, então algo sucederá. Mas como vamos ficar em desespero? Como vamos estar em desespero, se ainda está tudo bem? Porém, você tem que se desesperar, tem em verdade que ter necessidade de Deus. Jesus disse: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Porém, porquanto você está satisfeito com as coisas do mundo, como pode Deus falar-lhe alguma coisa? Como Deus pode falar-lhe alguma coisa quando você está satisfeito com as coisas do mundo? Como Deus pode falar alguma coisa se você está satisfeito em ficar em casa e assistir uma novela? Como Deus pode falar enquanto você está satisfeito com este copo de cerveja, com esta carteira de cigarro, com esta vida imoral? Deus não poderá falar, irmãos. Deus nunca me falou. Por que será? Ele deseja falar, mas você está demasiadamente entretido com coisas do mundo, com modas, roupas. Esse é o mal deste dia. Ocupamos todo o tempo nas coisas e prazeres do mundo e não temos tempo para nos comunicarmos com o nosso Deus. Oh, isto é duro se falar, mas é a verdade. Agora encontramos que Isaías desesperou e então clamou e confessou seus pecados e também os pecados do povo. Logo depois que terminou a confissão, ouviu um ruído no alto do templo. Aleluias!
E quando olhou para ver o que sucedia ali, estavam os serafins voando de um lado ao outro, tinham duas asas sobre os seus rostos, duas sobre os seus pés, e com duas voavam, clamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Algo estava acontecendo. Quando Isaías se desesperou, então Deus entrou em cena. É aí, irmãos, que quando você se desespera, quando você vê que teus lábios estão impuros, quando você vê que o pecado chegou na tua casa e o desespero bateu, então Deus pode descer a cena através da palavra. Isaías clamou com grande voz: eu tenho lábios impuros. Ele reconheceu, porque acabava de ouvir uma voz a qual o mudou. A voz disse: quem irá por nós? Quem irá? Quem está disposto, ó igreja, quem está disposto a parar na brecha? Enviarei alguns teólogos muito especiais. Quem irá neste dia para clamar que ainda sou Deus? Quem irá para condenar sua imundícia? Quem irá? Precisamos de mais Isaías. Precisamos de mais homens que reconheçam. Quem irá para derrubar suas denominações e edificar de novo o poder do Deus vivo? Com o assim diz o Senhor. Quem irá? Isaías disse: Deus, antes que eu possa ir, é necessário ser transformado. Tinha que despojar-se de suas teorias e tolices. Assim também será cada indivíduo que Deus chamar. Eu e você temos que nos despojar das teorias, dos intelectos, dos arrazoamentos, das coisas e tolices, como o profeta disse. Temos que nos despojar. E não é algo imaginário, mas verdadeiramente do coração. E algo que em verdade sucede. E um dos anjos lhe disse: se tu pedes, receberá. Logo outro anjo foi diante do altar de bronze com a tenaz, tomou a brasa acesa com fogo ardente e voltou para Isaías e pôs em sua boca e lhe disse: agora estás limpo. Vai e fale a palavra. Isaías foi transformado depois de ouvir aquela voz. Logo pelo fim de seus anos escreveu uma Bíblia completa. Começou com Gênesis e terminou em Apocalipse. Há 66 livros na Bíblia e 66 capítulos no livro de Isaías. Porque foi assim? Porque chegou a um ponto de desespero num tempo quando viu que era de suma importância. Apocalipse 10 e 7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, quando a voz de Deus será falada, e Deus revelar os seus segredos aos seus profetas, e trazer para a igreja, esta voz está soando, irmãos. Esta voz está batendo, este Jesus está batendo na porta. Esta voz está dizendo: eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu posso entrar e cearei contigo e tu comigo. Se você abrir, eu posso ter companheirismo. Se você abrir, eu posso ter comunhão contigo. Só que nós temos muitas pessoas que abrem a porta para Jesus entrar, e quando Jesus entra, eles deixam Jesus na sala e dizem: Jesus, você pode entrar, pode ser meu salvador, pode ser meu perdoador, pode ser meu curador, mas você não toque na minha vida privada. Após entrar na casa, tem outras portas para Jesus abrir. Tem a porta do orgulho, tem a porta da privacidade, tem muitas outras portas. Mas a pessoa diz: sim, você pode me salvar, mas você pode ficar só aí na sala. Eu vou continuar usando essas roupas imorais. Eu vou continuar agindo conforme eu vivo essa vida imoral. Você fica aí, Jesus.
Mas Jesus não quer ser só o teu curador. Jesus não está interessado em só ser o teu libertador. Ele quer ser o Senhor. E a palavra Senhor é aquele que domina, é aquele que governa. E Ele quer governar os teus pensamentos, Ele quer governar a tua atitude, Ele quer governar os teus passos, Ele quer governar a tua família, Ele quer governar os teus filhos, Ele quer governar toda a casa e não só a sala. Ele não quer governar só as vestimentas, Ele quer governar aqueles desejos. Ele não quer governar só a caminhada para o trabalho, não. Ele quer governar os pensamentos, Ele quer governar a tua fala. É isto que Deus está interessado. Por isso que Ele está dizendo: eis que estou à porta e estou batendo. Eu estou batendo, eu estou batendo. E nesta era, irmãos, se existe uma era que não poderá acusar essa mensagem, porque nós temos pregado o que é a verdade, ela não poderá nos acusar, dizendo: vocês nunca falaram a verdade. Todos os finais de semana estamos falando a verdade, que Deus está batendo na porta, e Ele deseja entrar em corações que desejam que Ele seja o dominador, que Ele seja o Senhor da casa. Mas esta autoridade quem dá é só você. Quem dá só eu posso dar, porque Ele deu o poder do livre-arbítrio, aquele poder de escolher. Se você quer Jesus na casa e que Ele tenha a oportunidade, vamos nos colocar de pé. Irmão Brana disse: se eu chegasse na sua casa e você dissesse: irmão Brana, entre aí, irmão Ariel, entre aí, fique à vontade, sinta-se em casa. Irmão Brana disse: eu iria até o quarto, tiraria meus sapatos, deitaria na cama, tiraria um bom cochilo, depois me levantaria, iria até a geladeira, abriria a geladeira, faria para mim um sanduíche lá e comeria, porque você me deixou bem. Você disse: seja bem-vindo, sinta-se em casa. Eu faria isso, teria liberdade para fazer isso. Mas muitas vezes nós não damos esta oportunidade para Jesus. Jesus não pode abrir a porta do guarda-roupa, Jesus não pode abrir a porta da geladeira, Jesus não pode abrir a porta, muitas outras portas. Nós não damos esta oportunidade. Colocamos Jesus sentado ali no sofá e ali Ele fica. Mas estamos vivendo num tempo em que precisamos que Jesus tome controle de toda a casa, do corpo, do espírito e da alma. Deixa Jesus controlar. Jesus quer estes três irrepreensíveis. Não é só o corpo, não é só o espírito, é toda a casa. Vamos inclinar nossas frontes. Somente crer, somente crer. Tudo é possível, somente crer. Tem alguém que deseja entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo? Que Ele tem desejo que Ele seja o governador da casa, que domine a casa toda, que domine o coração, que domine a alma, que domine o espírito. Eu deixo uma oportunidade para você que deseja tomar Jesus Cristo como teu único e suficiente Salvador, render a tua vida a Ele para que Ele salve a tua alma. E quando Ele vier, você possa se encontrar com Ele nos ares. Chegar lá um dia e dizer: valeu a pena ter entregado a minha alma ao Senhor Jesus Cristo. Porque a Bíblia diz assim: do que vale o homem ganhar o mundo e perder a sua alma? Para nada aproveita as riquezas deste mundo. Se você tem desejo de voltar aos caminhos do Senhor, reconciliar, entregar a sua vida a Ele e deixar Ele controlar, te deixo uma oportunidade sem emoção,
Apenas venha. Se você deseja, o altar está aberto. Enquanto os irmãos trazem os pedidos de oração, deixamos este tempo. Se você deseja aceitar Jesus Cristo como teu único e suficiente Salvador, deixar Ele tirar de você, porque Ele mesmo disse: sem mim nada podeis fazer. Você não pode fazer nada, mas Ele pode fazer algo por você. E na verdade Ele já fez por você. Você não é tão pecador que Ele não possa perdoar os teus pecados. Você não errou tanto que Ele não possa apagar estes erros. Deus ainda é Deus. Ele ainda tem misericórdia. Ele ainda tem perdão. Ele ainda é um Deus curador e salvador. Se não há ninguém, vamos orar por estes pedidos de oração. A irmã Ivone pede oração por seu cunhado Adilson, que esteve de aniversário, e por seus irmãos Edvir, Gilmar, Vanderlei e Giovana. Irmão Elisandro pede oração por seu avô que está hospitalizado. Oração em favor do irmão Maicon Davi. Irmão Ramon pede oração. Irmã Emília Rodrigues pede oração. Oração em favor Irmã Emília pede oração em seu favor e de sua família. Irmã Karine pede oração em favor do irmão Eric, que não está bem. Vamos orar. Querido Deus e eterno Pai, a Tua palavra, Senhor, ela é poderosa. A Tua palavra diz que passarão os céus e a terra, mas as Tuas palavras não hão de passar. E ela disse, Senhor, que tudo o que pedires com fé, crendo, nós receberíamos, Senhor. E aqui está estes pedidos de oração que veio diante do Senhor. E através da oração intercessória da Tua igreja, do Teu povo, nós oramos por estas pessoas que estão precisando de cura. Tu és o curador, Senhor. Que estão precisando de libertação, Tu és o nosso libertador. Pai, e nós abençoamos estas vidas em nome do Senhor Jesus Cristo. Que cada um, ó Pai, que trouxe, colocou aqui os seus pedidos, seja alcançado na medida da fé de cada um. Deus, e estes irmãos que estarão de aniversário, abençoa-os, ó Deus. Conceda mais do Teu Espírito Santo, mais e mais da Tua graça e poder, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Abençoa a Tua igreja, Senhor. Abençoa, ó Deus, as Tuas servas, os Teus servos, os Teus filhos e as Tuas filhas, Pai. Aqueles que precisam de Ti nesta semana, nos seus trabalhos, nos seus afazeres. Deus, que eles estejam abençoados e tenham uma boa semana, Senhor. Ó Pai, aos comerciantes, aqueles que trabalham, Senhor, abençoa-os, ó Pai. Que o anjo do Senhor esteja acampado ao redor de cada filho Teu, Pai, abençoando, prosperando, dando a Deus a bênção necessária para cada um. Em nome do Senhor Jesus Cristo, este é o nosso pedido, Pai, e Te agradecemos desde já. Muito obrigado, Senhor. Amém.